Se prepare, porque hoje vamos relembrar um dos desenhos mais insanos dos anos 90. Eu tô falando do desenho animado As Novas Aventuras de Gato Félix. Um personagem já bastante conhecido, mas que nessa série foi apresentado de um jeito muito diferente das versões clássicas. Um dos desenhos animados mais insanos e psicodélicos dos anos 90, com um humor ácido e aquele tom politicamente incorreto que, se fosse lançado hoje em dia, faria a turma da Lacrate surtar nas redes sociais. Portanto, pegue a sua bolsa amarela e vem comigo. Muito bem, então. Meu nome é Gerson, o Guerreiro Nerdola, porque todo Nerdola raiz é um guerreiro. E desde já, agradeço a você que acredita no meu trabalho, deixando o seu like, o seu comentário e a sua inscrição no meu canal. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Nos anos 90, a TV estava cheia de desenhos bonitinhos e fofinhos. Mas aí veio As Novas Aventuras de Gato Félix. Um desenho tão maluco, tão psicodélico e tão politicamente incorreto que parecia ter sido criado depois de uma maratona de café, açúcar e ideias absurdas. Hoje vamos relembrar essa obra que fez parte da infância de muita gente e que sinceramente seria cancelada no primeiro episódio se fosse feita hoje em dia. O Gato Félix é um personagem antigo lá do tempo do cinema mudo e que sempre foi conhecido por suas aventuras divertidas e relativamente inocentes. Mas, nos anos 90, decidiram dar uma modernizada no personagem. E essa modernização virou um desenho sem limites, cheio de piadas absurdas, humor ácido e histórias que simplesmente ignoravam qualquer lógica. Twisted Tales of Felix the Cat, como é o nome original da série, ou seja, As Novas Aventuras de Gato Félix, foi lançado em 1995, produzido por Don Oriolo, filho do criador da versão clássica. A ideia era pegar o Félix e adaptá-lo para o público dos anos 90, que já estava acostumado com um humor mais rápido e referências à cultura pop. Só que nessa série eles foram muito além. O desenho virou praticamente uma viagem alucinógica em forma de animação. A cada episódio, o Félix podia estar no mundo psicodélico conversando com objetos falantes, viajando no tempo ou se transformando em coisas absurdas. Não havia regras nesse desenho animado. Ele usa e abusa do surrealismo o tempo todo, desafiando qualquer lógica. Objetos falantes, coisas aleatórias se transformando em armas ou ferramentas, ou até em veículos. E claro, sem contar com a bolsa amarela famosa do Gato Félix, que pode se transformar em qualquer coisa que ele quiser. O grande diferencial era que esse desenho não tinha medo de ser exagerado. Piadas politicamente incorretas, sátiras de figuras públicas, estereótipos, tudo estava no cardápio. E algumas piadas eram ousadas demais, até mesmo para a época. E hoje, provavelmente, seriam cortadas ou censuradas. E o ritmo era frenético. Em um segundo, o Félix estava numa festa maluca, e no outro, já estava preso em uma dimensão paralela. E as leis da física? Esquece. A lógica não existe. Era o caos mais divertido possível. Mas aí, você pode se perguntar que talvez um desenho animado desse tipo não seria novidade. Desenhos mais antigos como o Pica-Pau, Tom e Jerry e os Looney Tunes já faziam esse tipo de humor politicamente incorreto e ácido e abusavam do surrealismo e da falta de lógica. Sim, mas no caso dessa série, das Novas Aventuras do Gato Félix, eles bebem muito dessa mesma fonte de outros desenhos animados clássicos. Mas aqui é feito de forma muito mais desenfreada e praticamente sem limites. Sempre tem alguma coisa doida acontecendo o tempo todo. E não tem como você não rir
das palhaçadas que acontecem. Mesmo hoje em dia, quando a gente assiste. É o típico desenho animado feito apenas para ser engraçado e divertido. E sem medo de ser politicamente incorreto. Aonde a gente desliga o cérebro e passa horas e horas assistindo e dando risadas sem enjoar. Mas além de ser um desenho animado que parecia ter sido feito por alguém numa viagem alucinógena insana, o desenho também usava e abusava de piadas de duplo sentido, estereótipos e referências à cultura pop. E fazia isso sem medo de ser politicamente incorreto. Algo que só seria possível nos anos 90. E que se fosse feito hoje em dia, a Lacrolândia iria surtar nas redes sociais. E eles faziam isso de um jeito que era até difícil de acreditar que se tratava de um desenho animado feito para crianças. Diferente de animações mais adultas como Os Simpsons, South Park ou Family Guy, por exemplo. Mas, pra gente que éramos crianças nos anos 90, aquilo era pura diversão. A gente nem entendia todas as piadas, mas todo o visual e as loucuras já bastavam para fazer a gente rir. Já para os adultos, o desenho tinha um tempero extra, referências escondidas, piadas ácidas e até críticas sociais disfarçadas de humor. Era um tipo de desenho que funcionava em dois níveis, como os Simpsons, por exemplo. E quando as crianças se divertiam com a bagunça, os adultos riam das piadas escondidas. Só que os fãs do Gato Félix clássico ficaram divididos. Alguns acharam genial a reinvenção, outros acharam um desrespeito ao personagem. A crítica também se dividiu. Alguns elogiavam a criatividade, outros diziam que era coisa demais para uma criança processar. Apesar de ter marcado a nossa infância e a memória de quem assistiu, As Novas Aventuras de Gato Félix não foi exatamente um grande sucesso nos Estados Unidos. Ele até conseguiu um público fiel, especialmente entre adolescentes e jovens adultos que curtiam o humor nonsense, mas não bateu a audiência dos gigantes da época como Animaniacs e Pink Cérebro. O estilo, muito diferente, afastou parte do público infantil. E o humor politicamente incorreto gerou críticas. E o resultado, depois de 2 temporadas, totalizando 21 episódios, o desenho foi cancelado em 1997. Mesmo assim, no Brasil e em alguns outros países, ele continuou sendo exibido por anos. E ganhou um status de clássico cult entre fãs de animações malucas. O desenho foi exibido no Brasil em canais como a Record e também pelo Cartoon Network. E no Brasil, o Gato Félix foi dublado pela saudosa dubladora Leda Figueiró, que também dublou a parte do Chaves. E na minha opinião, ela imortalizou o Gato Félix com essa voz, principalmente com a risada, que para mim se tornou icônica. Alguns episódios, com partes consideradas impróprias, foram censurados em outros países mais conservadores. A trilha sonora era propositalmente exagerada para aumentar o caos visual. E eu sempre gostei da trilha sonora desse desenho, desde a abertura até o tema de encerramento. E também as BGMs, que são as músicas de fundo que tocam, durante os episódios. Bem, mas e se as novas aventuras do Gato Félix fossem feitas hoje em dia? Como seria a reação do público e da crítica? Considerando todo o clima politicamente correto de hoje em dia, onde qualquer piada pode ofender e dar um maior problema. Com certeza, esse desenho teria classificação indicativa de 14 ou 16 anos, ou talvez até 18. Iria para algum serviço de streaming. E com certeza no primeiro episódio já teria hashtags de cancelamentos nas redes sociais. É aquele tipo de obra que só aconteceu porque os anos 90 eram os anos 90. As Novas Aventuras de Gato Félix é a prova de que às vezes a melhor coisa que um desenho pode fazer é não ter limites. Foi maluco, foi ousado e foi divertido. E marcou a nossa infância de um jeito que hoje em dia seria quase impossível. Mas e aí? Você se lembra
de As Novas Aventuras de Gato Félix? Você assistiu na Record ou no Cartoon Network? Você gostava desse desenho? Conta aí nos comentários que eu prometo que eu vou ler e vou responder. E compartilha esse vídeo com a galera, no grupo da família, com aquele seu amigo que gosta de desenhos animados clássicos, com aquele seu tio que assistia a série clássica do Gato Félix. Pergunta se eles conhecem e o que eles acham desse desenho. E é isso, o Guerreiro Nerdola vai ficando por aqui. Mas não se esquece que todo Nerdola raiz é um guerreiro. Valeu!